Oi pessoal, bora para mais um dia de Lendo a Bíblia em um ano. Hoje nós iremos ler do capítulo 12 ao 14, então já pega a sua Bíblia, o seu plano de leitura e bora. E não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Vamos orar? Papai, muito obrigada por esse momento onde nós podemos escutar a tua voz, onde nós temos o privilégio de aprender com a tua palavra. Ministra aos nossos corações, fala conosco, nós queremos te ouvir, nós precisamos te ouvir. E que essa verdade se reflita na nossa vida. Que à medida em que nós vamos recebendo revelação de quem o Senhor é, nós vamos ser transformados por essa verdade. É isso que eu te peço. Amém. Capítulo 12. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: Voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: Se hoje fores um servo deste povo e servi-lo dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: Que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: Diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: A este povo que te disse: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve, dize: Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado. Eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes. Eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a 3 dias. E o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Seguiu o conselho dos jovens e disse: Meu pai tornou pesado o seu jugo. Eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes. Eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aias. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: Que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para suas tendas, ó Israel. Cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim, os israelitas foram para suas casas. Quando, porém, aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi, e assim permanece até hoje. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade, e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Quando Roboão, filho de Salomão, chegou a Jerusalém, convocou 180.000 homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim, para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino. Entretanto, veio esta palavra do Senhor a Semaias, homem de Deus. Semaias, homem de Deus. Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, às tribos de Judá e Benjamim, e ao resto do povo: Assim diz o Senhor:
Não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas. Voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram à palavra do Senhor e voltaram para suas casas conforme o Senhor tinha ordenado. Jeroboão fortificou Siquém nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou aos bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim, ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Capítulo 13. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi, e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará o sacerdote dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou. O altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda ao Senhor, seu Deus, e ore por mim para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria ou beberia nada neste lugar, pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor. Não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Ora, havia um certo profeta já idoso que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia, e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes perguntou: por qual caminho ele foi? E os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos: selem um jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo da grande árvore. E lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma pão, nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você, e um anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar, e ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor: você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, seu Deus, deu a você.
Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele falou que não comesse nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo de seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer, o profeta idoso selou seu jumento para ele. No caminho, um leão atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali, com o leão ao lado, e foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Quando este soube disso, exclamou: É o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor tinha advertido. O profeta disse aos seus filhos: Selem o jumento para mim. E eles o fizeram. Ele foi e encontrou o cadáver caído no caminho, com o jumento e o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo nem ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e o levou de volta a Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele o pôs no seu próprio túmulo, e se lamentaram por ele, cada um exclamando: Ah, meu irmão! Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos: Quando eu morrer, enterre-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Ponham os meus ossos ao lado dos ossos dele. Pois a mensagem que ele declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras das cidades de Samaria certamente se cumprirá. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras. Ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra. Capítulo 14. Naquela época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente, e este disse à sua mulher: Use um disfarce para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão, e vá a Siló, onde vive o profeta Aias, aquele que me disse que eu seria rei sobre este povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e uma garrafa de mel. Ele dirá a você o que vai acontecer com o menino. A mulher de Jeroboão atendeu a seu pedido e foi à casa de Aias, em Siló. Ora, Aias já não conseguia enxergar, tinha ficado cego por causa da idade. Mas o Senhor lhe tinha dito: A mulher de Jeroboão está vindo para perguntar a você acerca do filho dela, pois ele está doente, e você deve responder-lhe assim e assim. Quando ela chegar, vai fingir que é outra pessoa. Quando Aias ouviu o som dos passos juntos da porta, disse: Entre, mulher de Jeroboão, por que esse fingimento? Fui encarregado de dar má notícias a você. Vá dizer a Jeroboão que é isso que o Senhor, o Deus de Israel, diz: Tirei-o dentre o povo e o tornei líder sobre Israel, meu povo. Tirei o reino da família de Davi e o dei a você. Mas você não tem sido como meu servo Davi, que obedecia aos meus mandamentos e me seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Você tem feito mais mal do que todos os que viveram antes de você, pois fez para você outros deuses, ídolos de metal. Você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Por isso, trarei desgraça à família de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino. Em Israel, seja escravo, seja livre. Queimarei a família de Jeroboão até o fim, como quem queima esterco. Dos que pertencem a Jeroboão, os cães comerão os que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. O Senhor falou. Quanto a você, volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel chorará por ele, e o sepultará. Ele é o único da família de Jeroboão que será sepultado, pois é o único da família de Jeroboão em quem o Senhor, o Deus de Israel, encontrou alguma coisa boa. O Senhor levantará para si um rei sobre Israel, que eliminará a família de Jeroboão. O dia virá. Quando? Agora mesmo. E o Senhor ferirá Israel, de maneira que ficará como um junco balançando na água. Ele desarraigará Israel desta boa terra que deu aos seus antepassados e os espalhará para além do Eufrates, pois provocaram a ira do Senhor com os postes sagrados que fizeram. E ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e tem feito Israel cometer.
Então a mulher de Jeroboão levantou-se e voltou para Tirza. Assim que entrou em casa, o menino morreu. Eles o sepultaram, e todo Israel chorou por ele, conforme o Senhor predissera por meio do seu servo, o profeta Aias. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, suas guerras e como governou, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Ele reinou durante 22 anos. E então descansou com seus antepassados, e o seu filho Nadab foi o seu sucessor. Roboão, filho de Salomão, foi rei de Judá. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel, para nela pôr o seu nome. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá. Judá fez o que o Senhor reprova. Pelos pecados que cometeram, eles despertaram a sua ira zelosa, mais do que os seus antepassados o tinham feito. Também construíram para si altares idólatras, colunas sagradas e postes sagrados sobre todos os montes e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia no país até prostitutos cultuais. O povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Roboão descansou com seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá, e o seu filho Abias foi o seu sucessor. Agora vamos orar. Papai, muito obrigada por essa palavra. E nesse momento eu te peço para que o Senhor nos ajude a ter um coração ensinável. Que nós não venhamos ser guiados pelos nossos desejos, que nós não venhamos ser filhos imaturos, mas que nós venhamos apenas obedecer a tua voz, ser guiados pela tua voz, pela tua palavra. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento para saber aquilo que vem, que não vem do Senhor. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis à tua voz. Que cada vez nós venhamos estar ainda mais próximos de ti, para saber aquilo que é e que não é do Senhor, aquilo que vem e que não vem do Senhor, quando é o Senhor falando e quando não é, mesmo que as pessoas dizem que é o Senhor e não for. Que nós venhamos ter esse discernimento espiritual. Nos ajude. É isso que eu te peço. Amém. Agora você já sabe, tira um tempo pra meditar sobre tudo que a gente aprendeu hoje. Te vejo amanhã. Um beijo e tchau!